Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 passos simples que você pode seguir nas suas partidas de xadrez para conseguir encontrar o melhor plano estratégico no meio-jogo. O meio-jogo que é considerada a fase mais complexa de uma partida de xadrez, onde os jogadores enfrentam mais dificuldades. É aquele momento que a maioria fica olhando ali para a posição e não tem a menor ideia do que fazer. E eu tenho certeza que seguindo esses 3 passos que eu vou te mostrar agora, vai surgir muito mais ideias para você tomar suas decisões. Separei então 2 exemplos para ficar bem claro para você como seguir esse passo a passo. Começando por essa posição que você está vendo aqui no tabuleiro, onde jogam as pretas numa partida que foi jogada por uma jogadora chamada Klinova de brancas contra Ferguson. Eu não conheço nenhum desses 2 jogadores, mas a posição ela é bem instrutiva para você entender esse método. Jogam as pretas. E aí, o que fazer agora? Tem 3 elementos que você pode considerar. Algumas posições um vai ser mais importante, em outras posições o outro vai ser mais importante. Mas o primeiro que você tem que considerar, e aí vai ser o primeiro passo, é a estrutura de peões. Muitas vezes a estrutura de peões ela vai te dizer o que você deve fazer na posição. E o que você deve observar nessa estrutura de peões? Se existe de repente alguma casa fraca, se existe alguma debilidade, porque se existir algum ponto fraco, você pode explorar essas fraquezas na posição do adversário. Por exemplo, na posição das brancas, existe alguma fraqueza? Então, se a gente observar a posição, existem algumas casas fracas, que são aquelas casas que não podem mais ser defendidas por peões. Essa é uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos do Chessflix, que sempre que um peão avança, esse peão ele deixa debilidades ao lado. Por exemplo, a casa F3 ela é uma casa muito fraca. Por quê? Porque essa casa não pode mais ser defendida por peões. Como avançou o peão de G e avançou o peão de E, essa casa ficou bem vulnerável. Outra casa que nós podemos considerar aqui uma debilidade, uma casa fraca, seria H3. Tá o peão ali em H3, esse peão avançou e agora ele deixou o rei escravo. O rei tem que ficar defendendo ali esse peão de H3. Então esses 2 pontos já são pontos vulneráveis na posição das brancas, especialmente ali no rei, isso pode trazer muitos problemas na posição. Outro ponto aqui que é um alvo na estrutura de peões das brancas é o ponto E4, que esse peão está sendo atacado pelo cavalo de G5, deixando assim a torre de E1 escrava na defesa desse peão. Então dá para perceber que esse cavalo em G5 ele já está muito bem colocado, atacando vários pontos fracos da posição das brancas. E ainda tem mais uma casa que chama bastante atenção na posição branca, que é a casa D3. O mesmo tema ele surge aqui, os peões de E e C avançaram, deixando assim a casa D3 bem vulnerável. Pode ser que ainda não seja tão claro como explorar essa casa D3. De repente você olha assim e fala, pô, mas como que eu vou usar essa casa? Só que isso daqui, isso serve para te dar ideias na posição. Você já sabe agora que em algum momento você pode buscar explorar essas casas fracas, essas debilidades na posição das brancas. Então esse é um primeiro passo, você analisar a estrutura de peões. Lembra que ela sempre vai te dizer muito da posição. Muitas vezes é possível até tomar uma decisão agora já. Só que existe um segundo passo que vai te ajudar ainda mais, te dando mais ideias, que é avaliar as suas peças. Em especial, as peças mal colocadas da sua posição. Porque, por exemplo, se você observar o cavalo de G5, é uma peça que está muito bem colocada. Esse cavalo ele já ataca os pontos fracos da posição. Se você observar, por exemplo, a torre de D8, essa torre ela está controlando a única coluna aberta, então também ela está muito bem colocada. Só que a dama das pretas, ela não está assim tão ativa na posição, ela está apenas defendendo a torre de D8. Então pode surgir a ideia, será que não dá para melhorar essa dama, buscar uma casa mais ativa? Então aqui você vai observar isso, como você melhora as suas peças. Tem alguma peça que está mal colocada, será que ela não está mais ativa em outra posição? E aqui começa a surgir ideias, como por exemplo, por que não trazer essa dama para D7? Atacando assim o ponto fraco H3 e atacando também o ponto fraco D3. Então,
essa questão da estrutura de peões combinado com a avaliação de peças começa já a te dar ideias de lances. E como eu te falei, de repente, só com esses 2 passos você já consegue tomar a melhor decisão. Só que existe ainda um terceiro passo que eu considero mais importante, que é você entender o que o seu adversário está querendo fazer. E isso é o principal. Porque muitas vezes você até consegue ver as casas fracas, ver as debilidades, ver as suas ideias, mas deixa passar as ideias do seu adversário. Por isso que esse passo é o mais importante. Então, a pergunta é, o que as brancas estão querendo fazer nesse momento? Se, por exemplo, fosse a vez das brancas, o que o branco jogaria? Aqui uma ameaça das brancas é jogar H4, assim expulsando o forte cavalo de G5. Então, se as pretas não fazem nada imediato, se o preto faz um lance passivo na posição, as brancas vão fazer H4 e esse cavalo já vai para uma casa pior, não consegue explorar assim as fraquezas. Isso quer dizer que o preto, então, tem um lance, tem um momento para conseguir explorar isso. Senão, vem H4 no próximo lance. Agora sim, agora somando esses 3 elementos, você tem uma série de ideias na posição. E agora é possível chegar no melhor plano. Você vai combinar todas essas ideias, estruturas de peões, como ativar suas peças e qual o plano do seu adversário para chegar no melhor lance. E o melhor lance da posição é o lance Dama D7. Olha como que agora tudo faz sentido, porque Dama D7 já ameaça Dama para o H3, então não dá tempo de H4 porque tá levando mate em 2, com Dama H3 e Cavalo F3. Dama D7 ataca a debilidade H3, ataca a debilidade D3, e ainda melhorou a dama, então tudo começa a se encaixar na posição. Então, na partida foi jogado esse lance, foi jogado Dama D7, e para defender H3, as brancas fizeram G4. Bom, esse é um lance triste de fazer, mas não tinha muitas opções, porque no caso de torre H1 para defender H3, já é possível ganhar o peão de E4, mas Dama D3 é ainda mais forte, com a ideia de tomar em E4 de dama, e aí já começa a surgir alguns temas de mate na posição. Então Dama D7 veio G4. Sempre que o peão avança, ele cria mais debilidades, ele cria mais fraquezas. Agora a casa F4 também é uma casa fraca. Um lance como o cavalo E6, por exemplo, já garante uma vantagem muito grande para as pretas. Mas aqui as pretas fizeram um lance ainda mais forte, que é o lance H5. Porque H5 já ameaça H tomar G4 e não dá para tomar em H5, que novamente leva mate em 2 com dama para H3 e cavalo F3 mate. E agora começa a surgir uma série de fraquezas na posição das brancas. O branco ainda tentou defender com o cavalo E3, aqui no caso de jogar F3, então enfraquece bastante a situação do rei, esse rei fica bem vulnerável. Dama D3 já toca no cavalo, ameaça dama C2, por exemplo, a segunda fileira fica bem debilitada. Então veio o cavalo E3 para tentar segurar um pouco a posição. Dama D3, veja como que começa a combinar todas as ideias. Dama D3 invade a casa fraca e ameaça agora o ponto E4 também, ameaçando dama por E4. Seguiu então H4 e aqui já é desespero das brancas, a posição está completamente perdida. Veio dama por E4 cheque, rei F1, dama H1, rei E2, dama F3, rei F1 e aqui as brancas já abandonaram, porque depois de torre D2 não tem como evitar os temas de mate na posição. Então nesse primeiro exemplo já fica claro como você pode utilizar esses 3 passos. Só que eu separei ainda mais um exemplo para você, para ficar ainda mais claro como que você vai usar isso nas suas partidas. Então vamos agora para o segundo exemplo, numa posição onde jogam as pretas, as brancas acabaram de fazer o lance H toma G4 e agora as pretas precisam escolher qual é o melhor plano da posição. E vamos aplicar o nosso método, esse método que eu estou te explicando aqui nesse vídeo, para descobrir o melhor plano. Agora é o momento que você vai tentar colocar em prática. Primeiro ponto é, o que a estrutura de peões ela está dizendo sobre essa posição? Se você observar a estrutura de peões, existe uma casa fraca na posição das brancas, que é a casa F4. Essa casa não pode mais ser defendida por peões. Então esse é um primeiro ponto, mas parece difícil de usar essa casa por enquanto. Mas existe um ponto ainda mais importante sobre a estrutura de peões. Se você observar no centro, existe agora uma cadeia de peões, é o centro muito fechado. E numa cadeia de peões, pode acontecer dos bispos ficarem
passivos. Por exemplo, o preto está com um peão central numa casa preta. E isso faz com que o bispo de G7 ele fique passivo, porque essa diagonal agora ela está fechada. Então esse aqui é o bispo que nós chamamos de o bispo mau, porque ele é da cor dos peões centrais das pretas. Esse bispo ele fica passivo. A mesma coisa acontece com o bispo das brancas. O centro está todo em casas brancas e o bispo de E2 ele acaba se tornando um bispo passivo. Olha como que a estrutura de peões ela já leva a gente a chegar em algumas conclusões sobre as peças também. Porque agora você já sabe que o bispo de G7 ele é passivo. Seria interessante já trocar esse bispo pelo bispo de E3. Esse bispo é muito mais ativo. A mesma coisa acontece com as brancas. Para o branco, seria interessante trocar o bispo de E2 pelo bispo de C8. Então a gente já está conectando aqui estrutura de peões com as peças. Porque na hora de avaliar as peças, a atividade das peças, é aquele momento que você vai pensar em manobras, em trocas de peças, para assim conseguir melhorar a sua posição. Então aqui já falamos sobre 2 elementos, só que tem ainda o terceiro elemento, que é o mais importante. O que o seu adversário está querendo fazer na posição? Pensando nessa ideia de conseguir trocar os bispos, seria muito interessante para as brancas conseguir fazer, por exemplo, um plano com torre G1 e G5, para assim liberar a casa G4 para o bispo. Por exemplo, se o preto ele não faz nada, se o preto ele joga passivo na posição com o bispo D7, as brancas podem pensar em ideias como torre G1. Por exemplo, B6, fazer um outro lance passivo, então G5. E o branco está jogando agora bispo G4. E depois dessa troca dos bispos, as brancas vão conseguir uma posição muito boa. Olha como que a posição ela vai mudando bastante a avaliação. A barrinha já vai ficando louca aqui, dando vantagem para as brancas, que o branco está rocando grande, o bispo muito passivo. Então essa seria a posição dos sonhos das brancas. Agora, pensando nisso, o jogador de pretas não quer permitir esse tipo de posição. Qual plano fazer para conseguir melhorar as peças e ainda prevenir a ideia do adversário? Agora nós vamos combinar todas essas ideias para chegar nessa conclusão. Então faz sentido trocar o bispo de G7 pelo bispo de E3. E faz sentido evitar também o lance G5. Pensando nisso, as pretas fizeram bispo F6, que estrategicamente falando é o lance mais forte da posição, com a ideia de fazer bispo G5, assim podendo trocar o bispo mau. Na partida seguiu o cavalo F1, com a ideia de dama D2, para assim tentar impedir a troca desse bispo, ainda que o preto pudesse jogar o bispo G5 também. Então seguiu o bispo G5 e já chegou a troca dos bispos e impedindo o plano do adversário. Seguindo a partida com dama D2, dama F6, melhorando assim a dama, roque grande e agora bispo F4. Então lá no início parecia bem difícil do preto conseguir explorar essa casa F4. Mas acabou chegando uma peça ali nessa casa e a troca do bispo em F4 não é muito boa para as brancas, porque é possível tomar tanto de peão quanto de peça e o preto ele tem vantagem na posição. Porque agora, depois de cavalo G5, já está tocando em E4, pode trazer uma torre para E8 também. Então é uma posição que é mais confortável de jogar e o bispo de E2 ele está muito passivo também. Então na partida, depois de bispo F4, houve essa troca, só que tomou de dama, assim simplificando ainda mais a posição. Dama, cavalo por E3, o branco não quis simplificar, trocar em F4, e agora cavalo G5. E o plano das pretas é bem simples, as pretas querem jogar com rei G7, bispo D7 e torre H8. E quem tem a iniciativa na posição é as pretas. O preto ele já conseguiu uma grande vantagem e depois conseguiu converter essa vantagem em vitória. Então, esses 3 passos que você pode começar a usar nas suas partidas também. Então, recapitulando, estrutura de peões, avaliação das peças e plano do adversário. Agora, como fazer para reconhecer esses 3 elementos durante a sua partida? Você pode ir conhecendo mais exemplos de posições, como estruturas de peões, como avaliação das peças e também planos do adversário. Por exemplo, aqui dentro do Chessflix, olhando a nossa trilha até os 1500,
um dos primeiros pontos quando a gente vai para as aulas de estratégia é dominar a estrutura de peões, onde você aprende ali sobre casas fracas, sobre criação de debilidades, como explorar debilidades, estruturas típicas de peões também. E isso começa a te dar muitas ideias sobre esse primeiro elemento, estrutura de peões. Depois a gente passa sobre cada uma das peças para assim conseguir avaliar melhor as situações que podem surgir no meio-jogo. E enfim, nós chegamos na luta contra as ideias do seu adversário, onde entra o que nós chamamos de um pensamento profilático, que é você estar sempre um passo à frente do seu adversário. E assim você consegue ir aumentando o seu conhecimento nesses elementos estratégicos. Se você quer aprender mais e fazer parte do Chessflix, nesse momento a nossa lista de espera ela está aberta e assim que surgir novas vagas, se você estiver dentro da lista de espera do Chessflix, você vai receber assim uma condição especial assim que entrar no time Chessflix para começar a fazer o treinamento. Para entrar para a lista de espera, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e assim que surgir vagas você vai ser chamado, beleza? Então, com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo e deixa nos comentários o que você achou. Que a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.